Quando você caminha, corre ou simplesmente se senta, suas roupas sofrem uma força de tração constante que tenta separar os tecidos. No caso de uma calça ou de uma jaqueta pesada, essa força lateral puxa o material para os lados a cada movimento do seu corpo. Sob condições normais, qualquer fenda nessas roupas deveria se abrir imediatamente sob tamanha pressão. No entanto, um dispositivo incrivelmente simples, composto por dezenas de pequenos dentes de metal ou plástico, impede que isso aconteça. Você usa esse mecanismo todos os dias, muitas vezes sem olhar para ele, confiando sua privacidade e seu conforto a um sistema mecânico que opera no limite da física de fricção. Se você observar de perto um zíper comum, perceberá que ele não é apenas uma fileira de ganchos que se prendem aleatoriamente. Existe uma lógica geométrica rigorosa por trás de cada milímetro dessa estrutura. Quando você puxa o cursor para cima, está forçando duas fileiras de dentes independentes a se encontrarem em um ângulo muito específico. O que quase ninguém nota é que cada dente individual não é apenas uma peça plana de metal. Cada um deles possui uma pequena protuberância no topo e uma cavidade correspondente na parte inferior. Essa anatomia microscópica é o segredo para que o zíper permaneça fechado mesmo quando você faz movimentos bruscos. O grande problema físico de unir duas bordas de tecido flexível é que a tensão aplicada raramente é uniforme. Se você puxar uma corda, a força se distribui ao longo dela. Mas se você puxar um tecido, a força se concentra nos pontos de conexão mais próximos. Sem um design inteligente, o primeiro dente a sofrer pressão se soltaria, iniciando um efeito dominó que abriria todo o zíper instantaneamente. Para evitar essa falha catastrófica, os dentes do zíper são projetados para se apoiarem mutuamente. Quando a força lateral tenta separar o zíper, a protuberância de um dente fica presa dentro da cavidade do dente oposto, enquanto as laterais dos dentes vizinhos impedem que ele deslize para cima ou para fora. Em essência, cada dente tranca o seu vizinho em uma rede de restrições físicas tridimensionais. Mas isso levanta uma questão intrigante. Se os dentes estão tão perfeitamente travados entre si para resistir a forças laterais severas, como é possível que eles se separem tão facilmente com um simples deslizar do cursor? A resposta está na forma interna do próprio cursor, que atua como uma máquina de cunha dupla. Quando o cursor sobe, ele canaliza as duas fileiras de dentes através de um canal em formato de Y. Esse canal força os dentes a entrarem em um ângulo de aproximação muito específico, onde a protuberância de um dente se alinha perfeitamente com a cavidade do outro antes de se encaixarem. Quando você puxa o cursor para baixo, o processo se inverte. Uma pequena peça de metal em forma de cunha, localizada dentro do cursor, força os dentes a se inclinarem para fora, desengatando a protuberância da cavidade sem a necessidade de aplicar força bruta. A engenharia do zíper, contudo, esconde um mistério ainda maior, um detalhe visual que a maioria das pessoas ignora completamente, apesar de estar bem diante de seus olhos. Se você olhar para o cursor de um zíper de calça, verá que ele possui uma pequena aba metálica que você usa para puxá-lo. O que acontece quando você solta essa aba e a deixa deitada contra o zíper? Ela não está ali apenas por estética ou para facilitar o manuseio. Dentro de muitos cursores, existe um mecanismo de travamento automático incrivelmente sutil. Quando a aba está deitada, um minúsculo pino de metal, ligado a uma mola interna ou acionado pela própria gravidade e tensão da aba, desce e se projeta diretamente entre os dentes do zíper.
Esse pequeno pino impede fisicamente que o cursor deslize para baixo por conta própria, agindo como uma âncora invisível. Somente quando você levanta a aba para puxá-la é que esse pino é suspenso, liberando o caminho para que o cursor deslize livremente. Sem esse micromecanismo de travamento, a simples vibração de seus passos faria com que o cursor descesse lentamente, abrindo suas roupas no pior momento possível. A escolha dos materiais para a fabricação dessas peças também revela uma profunda compreensão da física aplicada. Os primeiros zíperes eram feitos exclusivamente de metal, geralmente latão ou alumínio, que oferecem alta resistência à tração, mas sofrem com o atrito constante e podem oxidar com a umidade e a lavagem. Com o tempo, a engenharia de materiais introduziu os zíperes de nylon e plástico injetado. Os zíperes de nylon não usam dentes individuais moldados separadamente. Em vez disso, eles consistem em uma espiral contínua de plástico costurada na fita de tecido. Essa espiral distribui a força de maneira ainda mais uniforme e oferece uma flexibilidade que o metal jamais poderia alcançar, tornando-os ideais para mochilas e roupas esportivas que precisam se moldar ao corpo em movimento. Apesar de toda essa precisão, quase todo mundo já passou pela frustração de ver um zíper falhar. A cena é clássica, você puxa o cursor, mas os dentes se separam logo atrás dele, deixando o zíper aberto no meio. A maioria das pessoas assume que os dentes se desgastaram ou que o zíper está quebrado para sempre. No entanto, o verdadeiro culpado por essa falha quase nunca são os dentes. O ponto fraco do sistema é, na verdade, o próprio cursor. Sendo feito de metal maleável ou plástico, o cursor sofre uma pressão enorme cada vez que força os dentes a se unirem. Com o uso repetido ao longo dos anos, as paredes do canal em formato de Y do cursor começam a se desgastar e a se afastar ligeiramente, expandindo a abertura por frações de milímetro. Essa perda imperceptível de tolerância significa que o cursor não consegue mais pressionar os dentes no ângulo correto necessário para que eles se encaixem. Eles simplesmente passam pelo cursor sem se travar. É por isso que, muitas vezes, apertar suavemente as laterais do cursor com um alicate pode restaurar o funcionamento de um zíper aparentemente inutilizado, devolvendo a ele a geometria precisa de fábrica. A precisão exigida na fabricação de um zíper é tão extrema que as máquinas que os produzem operam em velocidades impressionantes, moldando e fixando centenas de dentes por minuto com tolerâncias microscópicas. Se um único dente estiver desalinhado por 1/10 de milímetro, todo o comprimento do zíper se tornará inútil, pois o erro geométrico acumulado impedirá que o cursor passe por aquele ponto. Essa necessidade de perfeição em massa transformou o design do zíper em um dos maiores triunfos da manufatura moderna, onde bilhões de unidades são produzidas anualmente com taxas de falha quase nulas. Quando expandimos nossa visão para além do vestuário cotidiano, percebemos que o mesmo princípio mecânico básico é levado a extremos inimagináveis. Existem zíperes herméticos projetados para trajes espaciais e roupas de mergulho profundo. Nesses ambientes hostis, o zíper não deve apenas manter o tecido unido sob extrema tensão física, ele deve conter a pressão do ar ou impedir a entrada de água gelada sob pressões esmagadoras. Para conseguir isso, os dentes do zíper são envoltos em tiras de borracha ou neoprene altamente resilientes, que são comprimidas com força extrema à medida que o cursor passa, criando uma vedação molecular que impede a passagem de gases e líquidos.
O princípio da cunha e do encaixe mútuo dos dentes permanece exatamente o mesmo que você encontra na sua jaqueta, mas elevado ao nível de tecnologia de sobrevivência aeroespacial. Toda essa complexidade operacional contrasta de maneira fascinante com a simplicidade visual do objeto. Nós olhamos para um zíper e vemos apenas uma linha cinza ou preta que divide uma peça de roupa. No entanto, cada vez que você puxa essa pequena aba de metal, está orquestrando um evento físico altamente coordenado. Você está ativando alavancas microscópicas, liberando pinos de travamento por mola, utilizando a força da cunha para alinhar dentes tridimensionais em ângulos exatos e criando uma rede de suporte mútuo que resiste a forças laterais severas. O zíper é um lembrete silencioso de que a engenharia mais brilhante não é aquela que se exibe em telas brilhantes ou sistemas digitais complexos, mas sim aquela que se esconde nos objetos mais simples do nosso cotidiano, resolvendo problemas físicos difíceis através de pura geometria, fricção e mecânica clássica. A próxima vez que você fechar sua jaqueta antes de sair no frio, preste atenção no leve clique tátil que sente nos dedos. Esse pequeno relevo é o som de dezenas de travas microscópicas se unindo para proteger você do mundo exterior, operando com uma precisão que rivaliza com os mecanismos mais sofisticados do planeta.